Fala galera, tudo certinho com vocês? Hoje a aula é sobre transmissão de movimentos. Agora a gente vai fechar essa parte de movimento circular. A transmissão de movimentos ela está muito ligada ao nosso cotidiano. Então ela também é classificada como transmissão de movimentos giratórios. Aqui é o professor Matheus e vamos lá. O segredo da transmissão de movimentos, gente, é o tipo de contato que dois corpos em movimento têm. Por exemplo, nessa quarentena, né, todo mundo toma um cafezinho, alguma bebida, algum suco, até o seu suco aqui. Se você tem em mãos uma colher e no copo você tem aqui uma xícara de café com açúcar, para eu fazer com que esse açúcar dissolva, geralmente a gente pega a colher e rotaciona essa colher em contato com a água. Ao fazer isso, observe que o café que está dentro da xícara, ele termina executando um movimento giratório, sendo que esse movimento giratório que você fazia com sua mão, ele foi transmitido para o café. É esse tipo de transmissão que a gente vai estudar nessa aula. Transmissão de movimentos giratórios. Depois eu quero que vocês tentem classificar que tipo de transmissão foi essa aqui, ó, da figura. Que tipo de transmissão é essa? A gente vai estudar alguns tipos de contato, porque o segredo da transmissão de movimento é o tipo de contato que dois corpos têm. Imagina aqui duas engrenagens, né? É bom exemplo de engrenagem que é mais fácil de visualizar. Presas por um fio, ou por uma corda, ou por uma esteira. Aqui é um tipo de contato. A gente chama isso de polia, associação do tipo polia. A gente tem esse contato aqui, né, que é o chamado contato direto, quando um encosta no outro. Lembre que não é grudado, é encostado, tocando, né, a pequena na maior. Também pense como engrenagem, que fica mais fácil de entender. Mesmo pensando como engrenagem, nosso raciocínio vai funcionar para discos, esferas e corpos que consigam girar. E tem esse tipo de contato aqui que é o que a gente chama de eixo. Esse eixo é essa região pintada em vermelho. Então, se o de cima gira, o de baixo vai girar também, né? Comecemos então pelas engrenagens, que fica mais fácil de visualizar. A gente vai estudar cada um dos tipos de transmissão de movimentos. Eu vou começar por esse aqui, ó, por esse contato direto. É o que a gente chama de transmissão por contato direto. Você tem duas rodas aqui que se encostam uma na outra. Considera que essa engrenagem maior, ela está rodando aqui ó, no sentido horário, igualzinho ao relógio. Se ela gira no sentido horário, observe que esse dente aqui ó, da engrenagem, ele vai bater nessa engrenagem menor e vai empurrar ela para baixo. Ao empurrar ela para baixo, vocês percebem que ela vai girar no sentido anti-horário. Se ela está sendo empurrada para baixo, essa daqui vai para frente, para a direita no caso, e aqui começa a rotacionar. Então, se eu tenho esse contato direto, os sentidos de rotação vão ser opostos. Se esse for horário, o de lá vai ser anti-horário. Por isso que eu grifei aqui, ó, sentidos opostos. Velocidades angulares. Eu quero que vocês associem agora a velocidade angular como a velocidade de giro. Quem é que gira mais rápido? Quem é que gira mais devagar? E a velocidade linear, vocês têm que associar aqui ó, ao tamanho. Como é que eu vou. O que a gente pode pensar aqui? Ó? A distância percorrida por esse dente aqui. Ó. Quando der uma volta, esse dente vai percorrer, bora dizer aqui, 2 metros. Se esse dente que está aqui embaixo percorreu 2 metros, esse dente daqui também não tem que ter percorrido 2 metros, observem, eles estão em contato. Esse vai empurrar, se empurrou 1 metro, aqui vai andar 1 metro. Se empurrar 2 metros, aqui vai andar também 2 metros. Então, a velocidade linear é a distância percorrida em um intervalo de tempo.
Perceba que nesse tipo de contato, as velocidades lineares elas vão ser iguais, porque se esse dente se move com a velocidade para baixo, o de lá também vai se mover com a velocidade para baixo, na hora que ele sofrer esse empurrão. Essas duas vão ser iguais. Agora, as velocidades angulares, elas não vão ser iguais, por quê? Observe que uma volta completa desse cara aqui, se você dá uma volta completa nesse grandão, esse pequenininho tem que dar mais de uma volta para conseguir percorrer a mesma distância. Então, bora tentar calcular isso. Primeiro, a gente já tem que saber de cara, ver esse contato, as velocidades angulares são diferentes e as velocidades lineares são iguais. Sempre você tem que começar a equação matemática a partir do que são iguais. Como eu sei que as velocidades lineares são iguais, e eu sei que a velocidade, a gente viu na aula passada que a velocidade linear é o 2πr sobre t, por que 2πr sobre t? Bora lembrar. 2πr é o comprimento da circunferência. Uma volta completa tem um comprimento de uma circunferência. 2πr é a distância percorrida. E o t maiúsculo é o período. Velocidade linear é a distância dividido pelo intervalo de tempo. O tempo de uma volta completa é um período. Por isso que a gente tem essa fórmula. Lembrando que isso é no movimento circular uniforme. E a velocidade ômega aqui, né, que a gente representa por W, a velocidade angular, é 2π sobre o período. Lembre que a velocidade angular é o ângulo percorrido no intervalo de tempo. Em uma volta completa você tem 360 graus, que é a mesma coisa que 2π em radianos, dividido por t, que é o período, no movimento circular uniforme. Então a gente vai ter uma velocidade, se a velocidade linear é 2π sobre t aqui, se eu circular esse 2π sobre t, quem é 2π sobre t é o próprio w. Então a minha velocidade linear ela é a angular vezes o raio. Essa relação é extremamente importante, a gente vai usar muito para resolver exercício. Como eu sei que as velocidades lineares são iguais na transmissão por contato direto, então eu sei aqui, onde tem VA, isso é muito comum nesse assunto, tá, gente? Onde tem a velocidade A, eu vou colocar velocidade angular de A vezes o raio de A. Angular de A, raio de A. Angular de B, raio de B. Eu posso fazer isso. Então, essa relação aqui, ela me diz, conhecidos os tamanhos, os raios, eu posso determinar quem gira mais rápido, a A ou a B. Essa é uma relação, gente, de inversamente proporcional. Aqui, ó, a velocidade angular e o raio são inversamente proporcionais. O que isso significa? Quanto menor for a minha engrenagem, mais rápido ela vai girar. Então, o que for pequenininho vai dar 50 voltas e o que for grandão vai dar uma única volta. Então, pensa assim, quanto maior no contato direto, mais lento ele vai girar. E quanto menor, mais rápido ele vai girar. Isso é a nossa velocidade angular. Então, se o raio é grande, gira lento. E se o raio é pequeno, gira rápido. Agora vamos para outro tipo de transmissão. A transmissão por polia. Transmissão por polia é... Olha esse caso aqui das engrenagens. Você tem duas engrenagens, só que agora elas não têm contato direto. Elas não estão se tocando. Elas estão presas a partir de uma corrente aqui, uma esteira, né? Se a gente pensar em termos mecânicos mesmo. O que acontece na transmissão por polia? A velocidade linear vai ser a esteira. Pensem aqui na esteira. Se a esteira percorrer 1 metro para a direita, a esteira que está com o maior, ela não vai percorrer também 1 metro nesse outro trecho? Então observem que essas duas engrenagens, elas vão ter o mesmo deslocamento de esteira. A distância percorrida vai ser a mesma. Pensa aí no tanque de guerra. Ele não anda do mesmo jeito, não vai ter uma velocidade lá na frente e atrás.
só que uma delas vai girar mais rápido e a outra mais devagar. Vai ser a mesma coisa do contato de cima. Se as velocidades lineares são iguais para os dois, as velocidades lineares, e as velocidades angulares são diferentes, porque um vai girar mais rápido e o outro vai girar mais devagar. Lembra lá, na transmissão por contato direto, que quanto menor era o raio, maior era a sua velocidade de giro? A mesma relação a gente vai obter aqui na transmissão por polia. A diferença entre a transmissão por polia e a transmissão por contato direto é que, observa, se a esteira está girando para cá, agora pensar nesse dente. Esse dente vai estar girando aqui no sentido horário. Ele vai empurrar a esteira também no sentido horário. E aí, essa engrenagem menor também vai rotacionar no sentido horário, para continuar empurrando a esteira. Então, o sentido de rotação das duas engrenagens vai ser o mesmo. Então, se aqui gira no sentido horário, esse também vai estar no sentido horário. Então, o pequeno gira mais rápido e o grande gira mais devagar, mais lento. Lembrem que isso é velocidade de giro. Se eu dissesse assim, gente, a esteira tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade linear da engrenagem maior seria 10 metros por segundo e a velocidade linear da engrenagem menor também seria 10 metros por segundo, mas as velocidades angulares seriam diferentes, porque o giro é diferente. O que esse giro significa, para ficar mais claro um pouquinho? Passou 1 segundo. Se essa daqui deu uma volta, essa daqui tem que dar mais de uma. Porque se ela é maior e demorou 1 segundo, então a menor tem que dar muitas voltas nesse mesmo 1 segundo. Agora vamos finalizar com a transmissão por eixo. O que é a transmissão por eixo? Imagine que você tem um prato aqui, uma mesa, e aí você tem um eixo, esse tubo aqui que liga os dois no meio certinho, e você tem um pratinho menor aqui embaixo. Se eu girar o pratinho de baixo, o de cima também gira. Então, vamos pensar aqui nesse tipo de transmissão. Observem nesse desenho aqui, fica mais claro nesse desenho. Você tem aqui uma garrafa em cima de um prato e preso um eixo com um pratinho menor. Se eu giro o prato menor, a mesa, esse prato maior A, ele também vai girar. E aí, será que eles vão ter o mesmo giro? Se eu girar aqui com, sei lá, 30 graus por segundo, aqui vai ser 30 graus por segundo no eixo, e da mesma forma, o prato de cima vai girar com 30 graus por segundo. Da mesma forma. Então, a velocidade angular, o giro, se aqui der uma volta completa, o de cima também vai dar uma volta completa. A velocidade angular é igual. Já a velocidade linear, bora pensar aqui na velocidade linear. Se tivesse uma garrafinha aqui, em cima do pratinho B, percebem que ela ia percorrer essa distância aqui, com essa distancinha pontilhada. Ela não é menor do que a distância pontilhada no prato A, mas as duas seriam percorridas no mesmo tempo. Lembre que a velocidade linear é a distância dividido por tempo, a distância percorrida. A distância percorrida em B é um círculo pequeno e a distância percorrida em A é um círculo enorme. Então, a velocidade linear do A é maior do que a velocidade linear do B. Então, a gente já sabe aqui que as velocidades angulares na transmissão por eixo, ela vai ser igual, porque o giro é o mesmo para os dois, só que a distância percorrida por cada um dos dois é diferente, então as velocidades lineares são diferentes. Como sempre, a gente utiliza primeiro o que é igual. Como eu sei que as velocidades angulares são iguais, então eu vou começar por aqui.
A gente já sabe que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Eu deduzi um pouquinho mais em cima. Então, se eu deixar a velocidade angular sozinha, ó, gente, esse r de raio passa dividindo. Você tem, então, velocidade dividido pelo raio. Onde tinha velocidade angular de A, eu coloquei velocidade linear dividida pelo raio. E onde tinha velocidade angular de B, velocidade linear de B dividido pelo raio de B. O que é que essa relação nos diz? Ao contrário da outra, essa é uma relação de diretamente proporcional. A velocidade linear e o raio são diretamente proporcionais. Traduzindo, se o raio é grande, vai girar mais veloz, ou seja, com uma velocidade linear maior. E se o raio for pequeno, vai girar com uma velocidade linear menor. Então, se o disco é pequeno, ele vai ter uma velocidade linear menor porque o comprimento desse círculo é pequeno. Se o disco é grande, ele vai ter uma velocidade linear maior porque a distância percorrida por ele é maior. Bora dar um exemplinho para isso ficar claro. Esse exemplo aqui do cotidiano ajuda bastante. No exemplo, a pergunta é, a garrafa cai se ela estiver aqui no centro da mesa? Se ela estiver aqui exatamente onde está a letra A, será que ela cai? Você vai girar aqui e ela vai continuar como se estivesse parada. Porque em cima da letra A é como se o raio fosse zero. Se o raio é zero, a distância percorrida pela garrafa é zero. Então você tem uma velocidade linear zero. Agora, quando eu boto a garrafa aqui ó, na extremidade, o que é que acontece? A garrafa vai percorrer essa distância toda. Nessa distância aqui, ó, percorrendo essa distância, ela vai ter uma alta velocidade linear. Como ela vai adquirir essa alta velocidade linear, quando você acelera a garrafa, ela vai cair, por conta de um efeito centrífugo. Lembra que a gente estudou um pouquinho antes a aceleração centrípeta? Bem, a aceleração centrípeta, ela está apontando para o centro. Se isso aqui é um movimento circular, existe aceleração centrípeta. Só que nós que estamos observando a garrafa, nós estamos analisando uma aceleração centrípeta. Se nós fôssemos a garrafa, se eu fosse essa garrafa, eu ia sentir uma aceleração centrífuga. Eu ia sentir que eu estou sendo empurrado para fora do giro, para fora dessa mesa. Como vocês podem ver, onde o líquido está aqui, ó, o líquido fica na parede do recipiente porque ele está sofrendo um efeito centrífugo. Tudo que gira sofre um efeito centrífugo. E uma coisa interessante, a aceleração centrífuga ela é exatamente igual em módulo à aceleração centrípeta, porque é a mesma coisa, só que vista de pontos de vista diferentes. É a questão do carro também, você faz uma curva no carro e termina que você é empurrado para o lado oposto ao que você fez a curva. Por que isso acontece? Porque do ponto de vista de você que está dentro do carro, a aceleração que você sente é centrífuga. Mas se eu estivesse de fora olhando você dentro do carro, eu ia ver que você teve uma aceleração centrípeta. A gente ainda vai estudar um pouquinho mais disso quando a gente estiver resolvendo exercícios, mas por hoje basicamente é isso. Lembrando aqui para vocês, eu quero lembrar qual é o módulo da aceleração centrípeta. Bora dar uma olhadinha aqui rápido. Olha, a aceleração centrípeta ela vai ter esse módulo de v ao quadrado sobre r. Basta lembrar que a aceleração centrífuga tem exatamente o mesmo módulo, só que é um efeito observado pelo corpo que está em movimento circular. Tem muita questão que utiliza aceleração centrífuga quando fala de simulação de gravidade artificial. E aí a gente vai resolver uns probleminhas falando sobre isso.
Isso é tudo por hoje, galera. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e vamos para os exercícios agora, né?